Meus prezados, olá. Vamos dar início ao curso Introdução à Ciência de Dados, ênfase algorítmica. Curso esse que é um curso introdutório do 33º Colóquio Brasileiro de Matemática. Inicialmente, eu farei uma breve apresentação do conteúdo desse curso, do conteúdo e alguns dados relativos ao curso. Os professores do curso são Loérbio Faria, Fabiano de Souza Oliveira, Paulo Eustáquio Duarte Pinto e Jaime Luiz Schwarzfitter. Bem, uma página sobre motivação. Por que ciência de dados? Trata-se de um tema relevante, extremamente atual. O assunto é relativamente novo. São inúmeras as aplicações que popularizaram a matéria. Várias questões de interesse teórico na matemática e na ciência da computação foram e são suscitadas por esse tema. Contudo, não há consenso geral sobre exatamente o que compõe esta matéria. Dessa forma, um curso de ciência de dados depende muito digamos, de quem são os responsáveis pelo curso. No nosso curso atual, a ênfase será nos algoritmos. O conteúdo do curso. O curso será dividido em 5 partes, 5 aulas. A primeira parte corresponde a uma exposição sobre algoritmos randomizados, ministrado pelo Paulo. Em seguida, algoritmos para dados massivos, pelo Fabiano. Em seguida, aprendizado de máquina, pelo Jaime, por mim. E depois, cadeias de Markov, por Loérbio Faria. E passeios aleatórios, também por Loérbio Faria. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos aqui ao nosso curso de Ciência de Dados. Eu sou o Paulo Eustáquio e eu vou apresentar a nossa primeira aula. Bem, a nossa primeira aula é sobre os algoritmos randomizados. Eu vou fazer aqui uma breve introdução, em seguida discutir o significado da randomização, discutir vantagens e desvantagens e apresentar 5 algoritmos aqui desse tema. Bem, quando a gente trabalha normalmente em computação, se utiliza algoritmos determinísticos, que são aqueles algoritmos que, dado uma certa entrada, ele sempre vai obter a mesma saída. Ele sempre se comporta da mesma maneira para uma certa entrada. Em contraste a isso, os algoritmos randomizados, algumas decisões do algoritmo podem ser baseadas em um sorteio. E a gente pode dizer, nesse caso, então, que a saída do programa, que roda aquele algoritmo, depende da entrada e também de um string aleatório de bits que você tenha disponível. Então, por exemplo, o primeiro exemplo aqui de um algoritmo randomizado, a identidade de polinômios. Dados 2 polinômios, f e g, sendo que o primeiro polinômio está escrito em forma de um produto de monômios, e o segundo polinômio, g, está escrito como uma soma de potências. Pergunta é, esses 2 polinômios são idênticos? Esse problema eu poderia resolver de várias maneiras. Uma versão randomizada dele é a seguinte. Então, está escrito aí no algoritmo identidade de f e g, que eu escolho aleatoriamente um valor y, nesse caso aqui, entre 1 e 500. E aí, calculo f de y e g de y, e se os valores são iguais, eu retorno sim, digo, trata-se do mesmo polinômio. Caso contrário, eu digo não, são polinômios distintos. Então, por exemplo, se eu tivesse sorteado aqui o número 31, a primeira função ali calcularia 792 milhões e alguma coisa. E a segunda, 822 milhões e alguma coisa. Então, são diferentes. O algoritmo retornaria não.
ok? Então, está aí um caso de um exemplo bem simples, que a gente vai voltar a ele um pouco mais adiante aqui nessa aula. Então, alguns aspectos históricos aqui de algoritmos randomizados, a gente pode dizer que randomização já é uma coisa usada há muito tempo, há centenas de anos, talvez, mas uma aplicação que ficou um certo marco, que foi uma aplicação criada na época em que se formalizou a teoria de probabilidades, foi as agulhas do Buffon, proposto em 1733. O Buffon propôs esse método à Academia de Ciências da época para calcular de forma aproximada a constante π. E, basicamente, esse experimento era o seguinte: você tinha um piso com tábuas de mesma largura todas elas e várias tábuas ali no seu piso. E você tinha agulhas cuja largura era a mesma largura das tábuas. Então, o experimento consiste em jogar várias agulhas, talvez centenas, assim, no piso, e checar aquelas que se situam em duas tábuas, ou seja, ela cruza ali a divisória entre elas. Porque algumas das agulhas vão estar inteiramente situadas em uma tábua, algumas outras vão estar entre duas tábuas. E o que se provou, né, que se eu contar quantas agulhas estão na interface de duas tábuas e dividir pelo total de agulhas jogados, esse valor aí, que seria K sobre N, K o número de agulhas que estão em duas tábuas, esse valor seria aproximadamente 2 sobre π. Então, tá aí, essa foi uma experiência que tem, de certa forma, parece um pouco com algoritmos randomizados, e foi uma maneira interessante de calcular π. Mas, efetivamente, o primeiro algoritmo randomizado foi o algoritmo feito pelo Rabin em 1976 para determinar qual é o par de pontos mais próximo de um conjunto de pontos dados no R2. A partir daí, essa área teve um grande desenvolvimento e foram feitos incontáveis algoritmos para a teoria dos números, álgebra, geometria, grafos, otimização, ciência de dados, especialmente assim para situações em que os algoritmos ou não tinham um algoritmo eficiente ou os algoritmos demoravam muito. Bom, atualmente estamos vivendo a era da ciência de dados e algoritmos randomizados são fundamentais nesse contexto. Eu não vou dar na aula de hoje nenhum exemplo, mas a aula que vem, a próxima aula, é toda dedicada a você trabalhar algoritmos relacionados a um grande volume de dados, onde aí, essencialmente, quase tudo tem que ser feito de forma randomizada. Isso será feito na próxima aula. Bom, e qual é o significado de randomização em termos computacionais? Já que um computador, ele não, pelo menos com a arquitetura atual, ele não dispõe nem de moedas, nem de dados para fazer sorteios. Então, como é que eu poderia obter bits aleatórios, né, nas aplicações computacionais? Há duas maneiras. A primeira maneira seria você usar dispositivos de hardware, que são baseados em processos físicos que têm uma aleatoriedade garantida, tais como fenômenos fotoelétricos, e você obter os bits aleatórios a partir desses experimentos. Existem realmente dispositivos dessa forma, mas eles são dispositivos muito caros e lentos e só são utilizados em situações muito especiais. O que é mais usual é você usar componentes de software que geram os chamados números pseudo-aleatórios, que são sequências de números que têm um comportamento, têm propriedades parecidas com números aleatórios. E esses componentes são fartamente utilizados na computação e é o que se usa no dia a dia. Então, na verdade, trata-se de algoritmos determinísticos que, se eu começar de um ponto inicial, ela vai gerar sempre a mesma sequência de números. Tá? Mas, usualmente, o que se faz, esse valor inicial é chamado de semente, o que se faz usualmente é pegar como semente, por exemplo, uma informação ligada ao relógio do computador, pega a hora atual
e com isso eu obtenho uma maior aleatoriedade. Bom, mas essa maneira é perfeitamente válida e é o que é utilizado largamente hoje em dia. Bom, eu vou agora apresentar um segundo algoritmo randomizado, que nós vamos explorar ele nesse momento e um pouco mais à frente, que é o problema das damas pacíficas. Trata-se do seguinte, é um problema antigo, milenar, de dado um tabuleiro de xadrez, você quer colocar um tabuleiro que seja N por N, você quer colocar N damas no tabuleiro de forma que elas não se ataquem. Na figura da esquerda, está sendo mostrado assim as posições em que uma dama pode atacar, né? Uma dama é uma peça muito poderosa que ataca nas posições verticais, horizontais e diagonais. E esse problema sempre pode ser resolvido para n maior que 4, maior ou igual a 4. E do lado direito está uma possível solução aqui no tabuleiro 8 por 8. Então, como é que pode ser um algoritmo para obter uma solução para esse problema? O algoritmo randomizado a seguir, o que ele faz é uma coisa bem simples, nessa primeira versão aqui. Ele tenta aleatoriamente colocar a dama na primeira posição, primeira linha do tabuleiro. Depois ele tenta na segunda linha em posições que estejam livres, e vai fazendo isso sucessivamente, de forma que quando ele vai colocar a dama na linha I, vai procurar posições onde nenhuma das outras damas, das I-1 damas anteriores, ataque. Pode ser que isso não seja possível. Se não for possível, ele retorna dizendo, não consegui. Então, está aqui esboçado simplificadamente o algoritmo, ele é assim, um loop, esse loop que o I aqui vai ter o papel da linha, vai variar de 1 a N, e a cada passo, para cada I, para cada linha, eu faço o quê? Eu obtenho o trabalho com esse conjunto PL, que é um conjunto das posições livres. Realmente está vazio. E daí, para cada linha, eu olho todas as colunas onde as damas anteriores não estão atacando. E aí, cada posição dessa eu coloco no conjunto PL. Em seguida, eu testo. Se esse conjunto for vazio, significa que não tem como resolver o problema a partir de agora. E o algoritmo simplesmente retorna, não consegui. Caso contrário, ele escolhe aleatoriamente uma posição nesse conjunto PL. Tá? E coloca a dama nessa posição escolhida aleatoriamente. E ele faz isso. Se ao final, se após N, se ele conseguir colocar a dama na última linha, então ele resolveu o problema e ele retorna essa solução. Então, esse algoritmo a gente vai estudar ele mais à frente, mais um pouquinho. Então, as vantagens e desvantagens de algoritmos randomizados. Agora que a gente já viu 2 exemplos. Primeiro, o seguinte, a simplicidade. Algoritmos randomizados, em geral, são muito curtos e muito simples. E, como consequência, em geral, muito claros, são de fácil entendimento. E, geralmente, rápidos. Só interessa fazer algoritmos randomizados que realmente sejam rápidos. E outra característica é que, geralmente, eles precisam de pouca memória auxiliar. Então, digamos, tem uma série de vantagens, né? Mas tem também desvantagens. Quais as desvantagens desse enfoque? A desvantagem é o seguinte, que eu não consigo... tem sempre alguma incerteza no resultado. Certeza de 2 naturezas. Primeiro, pode ser na correção. Pode ser que o algoritmo obtenha uma resposta inexata para o problema. Nesse caso, eu não posso aceitar. Eu preciso avaliar qual é a probabilidade de erro que eu vou ter utilizando esse algoritmo. Então, o erro tem que ser controlado. A ideia é essa, que eu saiba que eu posso errar, mas se eu errar, eu tem que saber qual a probabilidade de errar. A outra possível incerteza é quanto ao término do algoritmo. Ele pode não terminar em tempo hábil. Então, nesse caso aqui, eu preciso saber avaliar qual é o tempo esperado de execução, que também não pode ser muito alto, né? Mesmo que em algumas vezes ele demore um pouco mais, mas na média eu quero algoritmos que levem um tempo razoável para rodar. E outra desvantagem que eu posso ter nos algoritmos randomizados é a dificuldade de análise. A análise deles, em geral, é uma análise que envolve probabilidades, pode ser complexa, mais complexa do que, em geral, os algoritmos determinísticos.
E levando em conta essas características faladas aí, os algoritmos, em geral, se classificam em dois grandes ramos. Os algoritmos de Monte Carlo são aqueles algoritmos que são de execução rápida, mas apresentam incerteza na correção. Então, nem sempre retornam a resposta correta. E quando eles são aplicados a problemas de decisão, tal como foi o problema da identidade de polinômios, eles podem apresentar garantia no sim ou no não. Os algoritmos, os problemas de decisão, né? Os algoritmos para problemas de decisão retornam sempre o sim ou não. Por exemplo, no caso da identidade de polinômios, era aquele algoritmo, ele tinha garantia no não. Porque se a rodar o algoritmo eu dissesse assim, ó, os polinômios não são idênticos, são distintos, eu tenho certeza disso, tá? A resposta não é definitiva. Agora, a resposta sim pode estar errada, tem uma certa probabilidade de erro. No caso da identidade de polinômios, aquele algoritmo apresentado tem uma probabilidade de erro que é menor ou igual a 1 sobre 100. Então, onde é que aparece esse 100 aqui? Em geral, naquele algoritmo ali, eu sempre escolho o valor aleatório a ser testado numa faixa entre 1 e 100 vezes o grau do polinômio, tá? E aí, por que essa probabilidade fica menor que 1 sobre 100? É porque se eu faço a diferença f menos g, eu só vou ter zero quando eu tiver uma raiz. Então, eu vou ter a diferença, né, os dois valores iguais, quando corretamente, a resposta vai estar correta quando eu tiver ali uma raiz dos polinômios. E isso ocorre quando? Bom, entre 1 e 500n, né, em 1 e 100n, desculpe, eu tenho no máximo n raiz ali. Então, a probabilidade da resposta sim estar errada que seria quanto? Seria n dividido, seria o número de raízes, né, dividido pelo total de números ali, que isso dá 1 sobre 100. Então, a probabilidade da resposta sim estar errada é menor ou igual a isso. Já no caso das damas pacíficas, a gente vai ver daqui a pouco uma maneira experimental de descobrir a situação, sobre a probabilidade de erro dela. Bom, e a outra classe de algoritmos são os algoritmos de Las Vegas, que eles sempre agora obtêm a resposta correta. Nós ainda não vimos nenhum exemplo desse tipo. Vamos ver em seguida também. E a incerteza aqui reside no tempo de execução. O algoritmo pode ficar rodando durante muito tempo. Então, a gente vai ter que avaliar para esses algoritmos o tempo médio de execução. De uma maneira geral, os algoritmos de Las Vegas podem ser transformados em Monte Carlo ou vice-versa. Por exemplo, como é que eu transformo um algoritmo de Las Vegas em Monte Carlo? Eu dou um certo tempo para ele rodar, né? E ele vai se comportar como um problema de decisão. Porque se ele, naquele tempo, conseguir achar uma resposta, ele vai retornar a resposta e vai estar correta, tá? Agora, se ele não conseguir achar uma solução naquele tempo, eu vou retornar dizendo que não achei, não encontrei resposta correta para o algoritmo. O algoritmo das damas, que eu mostrei anteriormente, pode ser transformado, que ele era um algoritmo de Monte Carlo, ele pode ser transformado para um problema de Las Vegas, repetindo as tentativas até ele encontrar a solução. Então, o algoritmo mostrado, ele ficaria com a cara como essa aqui, que é assim, ele vai ter aqui um loop eterno, um enquanto um aqui. Isso aqui é a maneira de escrever que esse loop aqui vai ficar sempre executando. E aqui, dentro desse loop, eu coloquei mais ou menos, quase exatamente aquele algoritmo, com uma pequena modificação. Qual que foi? Foi assim, esse algoritmo aqui dentro do loop, ele procura uma solução, né? Só que a diferença em relação ao anterior é que quando ele está preenchendo uma linha I e não tem nenhuma posição livre naquela linha, ele para o loop aqui e vai começar tudo de novo. Vai começar uma outra solução a partir da linha 1 de novo. E quando é que esse algoritmo termina? Quando ele consegue, dentro desse loop, chegar no valor I igual a N.
significa que ele conseguiu botar damas das posições 1 até a n. Nesse caso, ele para e retorna a solução. Então, é isso. O algoritmo das damas, a gente viu duas versões, uma Monte Carlo, uma Las Vegas. Vamos ver agora, analisar esses dois algoritmos. No caso, o primeiro Monte Carlo. Qual a probabilidade de sucesso daquele algoritmo? Bem, a maneira teórica de encontrar isso é muito complicada. Nós fizemos uma análise experimental. Nessa análise experimental, ela usou experimentação e um pouco de teoria também para construir essa tabela, que é a tabela de qual é a probabilidade de sucesso, tá? Ou seja, por exemplo, para n igual a 4, o meio aqui significa que na metade das vezes que eu tentar rodar aquele algoritmo, ele vai encontrar uma solução, né? Já para n igual a 8, esse número aqui é mais ou menos 13% das vezes ele vai achar uma solução. Nas outras 87, ele não vai encontrar a solução. Então, para damas pacíficas, a gente tem, para a versão Monte Carlo, a gente tem essa avaliação experimental. Para o Las Vegas, bom, eu posso fazer uma análise aqui mais probabilística, tá? Considerar X, a variável aleatória geométrica, que indica o número de tentativas para se obter uma solução no algoritmo de Las Vegas. Por quê? Justamente essa variável aleatória aqui, ela é uma variável geométrica, tá? Por quê? Porque quando eu encontro com uma certa probabilidade de sucesso, quando eu encontro um sucesso, eu paro, resolvi o problema, né? E a gente sabe que a esperança das variáveis aleatórias geométricas ela é o inverso da probabilidade. Então, nesse caso aqui, uma vez que eu já conheço a probabilidade de sucesso, para n igual a 8, por exemplo, eu posso vir aqui nessa tabela e ver a quantidade de tentativas esperadas que eu vou fazer para achar uma solução para n igual a 8 é 8, que é o inverso de 1 sobre 0,13. Né? O que, pelo menos para mim, é um número muito curto, assim, bem surpreendente. Os algoritmos de randomizado geral são bastante surpreendentes, têm resultados bem incríveis, vocês vão ver ao longo dessas aulas todas aí. Bom, daqui em diante a gente vai ver mais 3 algoritmos randomizados. Tá? O primeiro deles é o teste de primalidade, baseado em Fermat. O pequeno teorema de Fermat nos diz o seguinte, é um teste, é um teorema que afirma uma propriedade sobre os números primos. Então, dado o número primo, se eu pegar qualquer valor A menor que esse primo, entre 1 e esse P, e se eu calcular a elevado a P menos 1 e fizer esta divisão por P, eu obtenho sempre 1. Isso é uma propriedade dos números primos. E essa propriedade é que é extensamente utilizada nos testes de primalidade, tais como o principal deles, que é a criptografia RSA, que é extensamente utilizada na prática, tá? E ele é usado como exatamente na criptografia RSA? É usado especialmente para obter os números primos que formam as chaves da criptografia, tá? Então, quando eu trabalho com números absurdamente grandes, que é o caso do contexto da criptografia RSA, eu trabalho com números com centenas de dígitos, para descobrir se um número é primo ou não, eu não posso dar nenhum dos algoritmos exaustivos. E mesmo o melhor algoritmo para teste de primalidade exato que a gente tem, que é o AKS, ele também é muito demorado na prática. Então, optou-se sempre por utilizar um teste probabilístico, que é baseado no teorema de Fermat. E, basicamente, o algoritmo é assim, aplicar direto aquele teorema ali. Dado o número P, o que o algoritmo faz é escolhe aleatoriamente uma base entre 2 e P menos 1, aplica essa função aqui, tem que usar uma exponenciação rápida, tá? O algoritmo de exponenciação rápida. E depois, se esse resultado der 1, eu retorno sim, ok, dizendo que esse número aí talvez seja primo. Caso contrário, eu retorno não. Bom, esse algoritmo aqui é um algoritmo de Monte Carlo com garantia no não. Por quê? Quando eu passo um número para ele e ele retorna não, ele está me dizendo o número é composto, tem certeza que o número é composto, mas, entretanto, ele não dá nenhuma pista sobre os fatores do número. Agora, por exemplo, aqui, se eu der para ele o valor 561 e a base A igual a 3, ele escolher a base 3,
esse algoritmo aqui vai calcular 375 e vai retornar não, né, dizendo que o número não é primo, ou seja, já sei que 561 é composto. Agora, se eu der para 561, se eu der A igual a 2, ele vai retornar 1. Nesse caso, então, esse algoritmo pode ter falsos positivos, porque a gente sabe que 561 não é primo. Entretanto, o algoritmo retorna 1. Eu diria que ele aparentemente é primo. Bom, a gente tem que avaliar qual é a probabilidade da resposta estar errada. A resposta sim está errada, né? E essa probabilidade tem a ver com os números de Carmichael. Os números de Carmichael, o número Q de Carmichael, e ele atrapalha assim, o teste de Fermat. Porque para todas as bases A que sejam relativamente primas a Q, ou seja, com MDC igual a 1, ele retorna sempre dizendo que é sim. Bom, então, isso aí é associado com o próximo teorema, que diz o seguinte, ó, se o número não for de Carmichael, eu tenho um bom resultado aqui, que é pelo menos metade das bases entre 1 e n menos 1, eles satisfazem o teste de Fermat. Quer dizer, se o número for composto, vai retornar não, pelo menos para metade das bases. Então, a probabilidade de erro aqui vai ser menor do que meio, tá? Nesse caso, se o número não é de Carmichael. A boa notícia também é que os números de Carmichael são raros. Por exemplo, entre 1 e 25 bilhões, você tem só 2.000 e poucos números. Tá? Então, a gente pode ignorar os números de Carmichael para fazer a seguinte afirmativa, que se eu usar apenas uma base para fazer o teste, a probabilidade de eu ter um falso positivo é menor que meio. E se você acha que isso aqui ainda está muito alta a probabilidade de erro, eu posso melhorar isso. Como? Fazendo vários testes, tá? Para várias outras bases. Então, se você fizer o teste para 10 bases distintas, esse resultado, essa probabilidade de erro fica menor do que meio elevado a 10, que é 0,001. Então, é isso que é utilizado na prática, tá? Os algoritmos que se baseiam unicamente no teste de Fermat, eles escolhem, em geral, 10 bases, aplicam o teste, se o número der resultado positivo para todos os casos, eu digo, esse número é primo. Tá? Na criptografia RSA, na verdade, se usa um algoritmo, um teste de primalidade um pouquinho mais complicado do que esse mostrado, mas a base, essencialmente, é essa daqui mesmo. Bom, a segunda aplicação que a gente vai ver aqui é a aplicação de corte mínimo de arestas. E o que é isso? É o seguinte, dado um grafo G, a gente sabe que o que é um corte de arestas é um conjunto de arestas que desconecta o grafo. O grafo, eu suponho que inicialmente ele é conexo. E um corte mínimo, então, é um conjunto de arestas que desconecta o grafo e tem a menor cardinalidade possível. E o algoritmo randomizado que eu vou mostrar em seguida, está exemplificado aí já, ele vai utilizar uma operação de contração de arestas. Então, por exemplo, na figura A, tinha um grafo original ali com 6 vértices. Se ele fizer a contração da aresta 1, 2, o que ele faz é identifica os vértices da extremidade dessa aresta e joga fora todas as arestas ali entre esses 2 vértices ou algum laço que exista entre nessa situação. E aí, eu obtenho o resultado da figura B. E vou fazendo... Eu mantenho uma coisa importante, que é manter arestas paralelas, tá? Assim como foi mostrado aqui, ó. A aresta entre 3,1 e 3,2, elas são mantidas como 2 arestas aqui. E eu faço isso n-1 vez até que eu chego no final apenas com 2 vértices. O conjunto de arestas que eu obtive ali é um corte, certamente, é um corte do grafo. Nesse exemplo aí, do grafo inicial, né? Nesse exemplo aí, o corte é arestas 2, 4, 4, 6, 5, 6, que nem é um corte mínimo, na verdade. Então, esse algoritmo é um algoritmo de Monte Carlo, pode retornar uma resposta inexata. Então, o algoritmo, essencialmente, ele é assim, ó. O corte mínimo de arestas, o corte mínimo no gráfico, como é que ele obtém? Ele vai pegar o grafo original G e vai gerar n-2
outros grafos que ele vai fazer n-2 contrações de arestas, né? Eu estou dizendo que o grafo original é o Gn. Depois, a partir do Gn, eu vou obter o Gn-1, etc., até obter o G2. E aí, é isso que ele vai fazer. Então, para cada passo aqui do algoritmo, cada um desses passos, o que eu faço é escolho uma aresta aleatória no grafo da versão anterior, no conjunto de arestas da versão anterior, de maneira aleatória e uniforme. E aí, o grafo da versão atual, -1, né, ele é resultado da contração dessa aresta, removendo os possíveis laços formados. No fim de tudo, quando eu termino, eu retorno como corte que eu obtive o conjunto de arestas do grafo G2. Bom, e aí eu tenho que avaliar, nesse caso aqui, qual é a probabilidade de erro, de eu dar uma resposta errada, né? Ou seja, aqui eu vou provar inicialmente o seguinte, que a probabilidade de dar uma resposta correta é maior do que 2 sobre n ao quadrado, que em princípio é uma coisa baixa, né? Mas a gente vai ver como melhorar isso. Primeiro, vamos fazer a prova desse algoritmo aí. Ela é baseada na desigualdade de cima, que usa a constante C, que é o tamanho do corte mínimo de arestas, né? E como essa informação é sempre menor que o grau de V, e como o somatório dos graus de um grafo é 2 vezes o número de arestas, eu obtenho essa desigualdade, que o M é sempre, em cada vértice, o M é sempre maior ou igual ao N vezes o C sobre 2. E agora, eu quero calcular a probabilidade de, no final do algoritmo, eu ter um corte mínimo de arestas. Então, o que eu vou fazer? Eu quero calcular essa probabilidade, que o E2, né, os conjuntos de arestas que sobram lá no final, tem que ser igual a C, é um corte mínimo do grafo original. E essa probabilidade vai ser calculada assim, ó, com um produto de probabilidades, que é probabilidade de... Eu considero que o evento é I, εi, que é o evento em que nenhuma aresta de C ela foi utilizada no processo em que eu contraio, no processo do passo I para o passo I-1. Tá? Não se usou nenhuma aresta do corte. E então, essa probabilidade, se eu pegar só o passo, só o evento I, dado que o evento I é o seguinte, no passo I, eu quero que seja tal de que eu não utilizei nenhuma aresta do corte, tá? Então, como eu não utilizei nenhuma aresta do corte, essa probabilidade aqui vai ser, eu só usei arestas que não estão no corte, MI menos C, dividido por MI, isso dá a probabilidade de eu pegar arestas que não estão no corte, tá? Agora, esse valor aqui é maior ou igual, usando aquela desigualdade lá de cima, 1 menos C sobre NI vezes C dividido por 2, simplificando, dá 1 menos 2 sobre NI. Essa probabilidade é igual a 1 menos 2 vezes o número de vértices no passo I. Mas esse número de vértices no passo I é exatamente igual a I, porque no primeiro passo, eu estou numerando os passos de trás para frente. O primeiro passo é N, eu tenho N vértices. O segundo passo é N menos 1. A cada passo eu diminuo. Eu tiro um vértice do grafo. Então, essa probabilidade aqui, então, qual é a probabilidade de, no passo I, eu escolher uma aresta que não seja do corte, dado que nos passos anteriores, nenhuma aresta foi do corte, né? Isso foi utilizado aonde? Que foi utilizado nessa que eu estou dizendo aqui em cima, que a quantidade de arestas do corte permanece o valor inicial. Então, a partir dessa informação aqui, eu posso calcular a probabilidade procurada, que ela vai ser, então, maior ou igual ao quê? 1 menos 2 sobre N, vezes 1 menos 2 sobre N menos 1, usando esse resultado aqui, né? Etc. até 1/3. Que isso aqui dá essa expressão mostrada embaixo. Agora, nessa expressão, cada elemento aqui, ele é cancelado aqui embaixo, né? De forma que no final dessa expressão sobram apenas os dois últimos numeradores aqui e os dois primeiros denominadores, tá? Isso aqui dá 2 sobre N vezes N menos 1, que isso aqui é maior. Se eu aumentar aqui esse N menos 1 aqui para N, esse resultado fica maior que 2 sobre N ao quadrado, ponto, que é o que eu queria provar. Que a probabilidade do conjunto que eu retorno ser um conjunto de arestas mínimo, ela é 2 sobre N ao quadrado.
que é baixa, né? Então, qual que é a probabilidade de errar? É 1 menos 2 sobre n ao quadrado, né? Então, se eu agora aplico, eu posso melhorar a probabilidade de acerto, né? Fazendo como? Aplicando várias vezes o algoritmo, e com isso eu consigo melhorar. Essa probabilidade de erro aqui inicial poderia ser grande, né? 1 menos 2 sobre n ao quadrado, se o n for grande, isso não seria um número próximo de 1. Mas se eu executo aquele algoritmo k vezes, eu consigo chegar a uma probabilidade de erro que é 1 menos. É a probabilidade de errar uma vez, isso é elevado a k. E cada um seria independente da outra. Então, eu consigo também, então, controlar, obter uma probabilidade de erro que eu queira. Então, esse foi o nosso segundo exemplo. E o nosso último exemplo aqui, o último exemplo que a gente vai trabalhar é com o problema do colecionador de figurinhas. O problema do colecionador de figurinhas é o seguinte, você tem um álbum lá que tem N figurinhas, e você vai comprar pacotes que tem uma figurinha só, e vai supor que essa figurinha é aleatória. E esse problema é um problema clássico também, já muito estudado, né, em probabilidade. E um dos problemas de interesse é o seguinte, é saber quantos envelopes eu devo comprar, eu vou precisar comprar até completar o álbum, né? Supondo aqui que não exista o que existe na prática, que é troca de figurinhas, né? Que não tem, eu sempre vou comprar pacotes até completar o álbum. Bom, para esse exemplo aqui, o que a gente vai ver é um algoritmo que simula essa situação e no final, para depois, no final, eu responder essa pergunta de interesse aqui. Então, ele simula essa situação como? Ele vai trabalhar com um vetor de inteiros que inicialmente está zerado. E o que esse algoritmo aqui vai fazer? Ele vai fazer, é um algoritmo de Las Vegas, portanto, em que ele vai ficar repetindo qual processo? O processo de sortear um número entre 1 e n, sorteia o J entre 1 e n, a cada passo que ele sorteia, né, como se eu estivesse comprando um pacote aleatório de figurinha, eu vou lá e vejo se a posição sorteada está com 0, opa, eu coloco ela com 1 e digo, ó, completei mais uma figurinha que eu não tinha. Soma uma aqui no K. Né? Esse algoritmo aqui termina quando K igual a n. E ele retorna a quantidade de sorteios que eu fiz, né? Porque vai corresponder, na prática, a quantos pacotes de figurinha eu tive que comprar para resolver o problema. Então, a gente está interessado aqui em calcular qual é o número médio de escolhas, que significa também o tempo médio aqui de execução desse algoritmo, né? Porque quantas vezes esse loop vai ser executado. Então, como é que eu vou calcular isso aqui? Eu vou usar uma variável aleatória x que indica quantos sorteios eu precisei fazer no total para preencher o vetor v totalmente, porque a hora que eu preencho ele totalmente, eu paro. E esse x aqui eu vou desdobrar como uma soma, que x1 mais x2, etc., mais n outras variáveis, que cada variável dessa aqui vai me indicar para mim o seguinte, o xi me indica o seguinte, quantos sorteios eu preciso fazer para preencher o iésimo 1 no vetor v. Não é exatamente a posição i, não. É o iésimo 1 que pode estar em qualquer lugar do vetor. Em que posição que eu vou preencher? Quantas tentativas eu tenho que fazer para ter sucesso ali, né? Bom, a gente sabe que esse tipo de variável aqui, cada variável x dessa, é assim, e agora pela linearidade da esperança, o E de x vai ser a soma de todos esses zés aqui. E a gente sabe que essa variável xi é uma variável que tem a distribuição geométrica, vamos já ver a probabilidade de sucesso dela. É distribuição geométrica por quê? Porque é aquela situação em que eu quero saber qual é a probabilidade de sucesso, que é a hora que eu paro de ficar tentando um certo experimento, né? A hora que eu tenho sucesso, eu paro. Eu só fico repetindo o experimento enquanto eu não tiver sucesso. Bom, a probabilidade de sucesso, qual que é aqui? Então, se eu quero colocar o iésimo 1
no vetor, então, é na situação, em que situação que ocorre isso? Na situação em que eu tenho já I-1 colocados, né? Então, portanto, eu tenho um certo número de posições livres ali. E a probabilidade de sucesso é que quando eu escolher o número entre 1 e N, seja uma dessas posições livres, que tenha 0 lá no caso. Quantas posições livres eu tenho? N menos I mais 1, que é N menos I menos 1 entre parênteses. Isso aqui dividido por N. Tá? A gente sabe também, então já sei que a probabilidade de sucesso é essa. E a gente sabe, sim, também que a esperança de uma variável aleatória geométrica é o inverso da probabilidade de sucesso. Então, no caso aqui, eu sei calcular a probabilidade de sucesso, que é N sobre N menos I mais 1. Portanto, eu consigo calcular a esperança de novo, quantos sorteios eu vou ter que fazer para preencher totalmente o vetor, né? Esse somatório aqui, você vê que facilmente desenvolvendo ele, dá isso aqui, ó. N vezes 1 sobre N, mais 1, N menos 1, etc., mais 1. 1 sobre 1. Que nada mais é do que a série harmônica. É o HN. Que a gente sabe que a série harmônica, ela pode ser aproximada por log neperiano de N mais um epsilon. Portanto, esse algoritmo aqui é aproximadamente N log N. Bem próximo disso. A esperança, ou seja, o número de sorteios que eu tenho que fazer para preencher totalmente o vetor. Isso que é esperado. Para dar uma ideia numérica aqui, vamos ver. Se eu tiver 100 figurinhas, né, quero completar o álbum, quantos pacotes eu tenho que comprar? Aplicando essa fórmula aqui, dá 461 pacotes. Ok? Bom, gente, com esse exemplo aqui, terminamos a aula de hoje. Um abraço a todos, esperamos vocês nas próximas aulas aí.